Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando-o dar ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixados nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura que vocês ouviram. O tempo é algo conceitual e também extremamente prático. O que é o tempo, afinal de contas? Essa é uma boa pergunta. E quais tempos existem? Já tive a oportunidade de mencionar que para a história, por exemplo, o tempo é uma das principais coisas ou um dos principais temas trabalhados e estudados. O historiador, ele se debruça sobre os tempos do passado. E ele estuda aquilo que aconteceu no tempo passado. Mas para qualquer um de nós, há pelo menos 3 tipos de tempos. O tempo que é o tempo cronológico, que passa igual para todo mundo, embora seja muito comum, e acredito que todos aqui já falamos pelo menos uma vez na vida, para ser muito, 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 assim, bonzinho, ao observar o calendário, e hoje, se você olhou o calendário e percebeu que já é dia 15 de março, muitos já devem ter dito: esse ano está passando muito rápido. E, na verdade, esse tempo cronológico, ele é o mesmo, igual para todo mundo. Os mesmos 60 segundos vão completar 1 minuto, as 24 horas completarão 1 dia, os 7 dias da semana continuarão iguais. Esse tempo cronológico sempre continuará o mesmo. Mas há também o tempo dos acontecimentos da nossa vida, que é o tempo do ano de alguma coisa. Então, quando você lembra do ano do nascimento do seu filho, da sua filha, ou do ano do seu casamento, sempre será o ano do casamento e sempre será o ano desse nascimento. Você vai lembrar daquele ano, vai falar assim: poxa, no ano 1996, o que aconteceu em 96? No nosso caso, lá em casa, foi quando nosso filho nasceu. Então, ele sempre será o ano do quê? Eu não lembro as outras coisas que aconteceram em 96, mas eu lembro que meu filho nasceu. E isso foi muito relevante. Eu sei que isso é igual para todo mundo. Assim como acontecimentos importantes, quer sejam alegres, quer sejam, inclusive, tristes. Há o tempo do acontecimento, e você vai lembrar daquilo, e fala assim: o ano tal, foi no ano que aconteceu tal coisa. Mas há também o tempo da percepção, que é o tempo psicológico mesmo, emocional, quando você realmente está muito ocupado. Então, por exemplo, acredito que todo mundo aí, quando viveu uma noite de sono muito gostosa, quando acordou, teve a sensação que tinha acabado de deitar. Não é verdade? Ou aquelas pessoas que estão no seu trabalho e, de repente, não é lá o trabalho que ele mais ama fazer na vida, mas ele está trabalhando porque é o que tem e tal, e ele fica olhando a cada 10 minutos o relógio, e a cada 10 minutos ele percebe que só passaram 10 minutos. E ele vai ficando extremamente irritado com isso. Mas quando você está vivendo algo muito bom, como um período de férias muito gostoso, o mês parece que passa muito rápido. São percepções a respeito do tempo. A Bíblia fala a respeito de tempo. E a Bíblia tem um versículo que é um dos mais famosos e que todos nós conhecemos e já citamos pelo menos uma vez na vida, que é: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso está em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1.
Quando as famílias querem determinar certos tempos, por exemplo, para o filho, horário de chegar em casa, quando vai poder namorar, tal, e tantas outras coisas, vão sempre citar isso, não é verdade? Não vai citar sempre isso. Às vezes está aquele menino lá que quer namorar, quer alguma coisa, assim, ó, tem tempo certo para todas as coisas, e na cabeça dele, o tempo está certíssimo para isso, mas na cabeça dos pais, às vezes fala assim, ó, esse tempo está muito errado na sua cabeça, é outro tempo para você começar com isso. Mas a Bíblia também cita, no Salmo 90, no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. A Bíblia fala sobre tempo. E nós sabemos que o tempo orienta nossa vida e as nossas rotinas. Acordamos na hora que tem que acordar. Não necessariamente porque a gente dormiu até acordar, mas porque é hora de acordar. Almoçamos na hora do almoço. Não necessariamente porque você quer almoçar naquela hora, mas porque aquela hora é a hora do almoço. Desde a infância, quando vamos para a escola, somos acostumados à questão de horário, de tempo. Agora é hora disso. E desde pequenininho é preciso estabelecer um negócio chamado rotina. E essa rotina vai sempre estar pautada no tempo, no horário. Quando fazer, em que momento fazer, em que momento não fazer. Nem sempre nós concordamos com os tempos da nossa vida. Nem sempre nós concordamos que seja tempo de tomar determinada atitude, que seja tempo de iniciar ou de terminar algo. Nem sempre concordamos com os tempos. Inclusive, nem sempre concordamos com os tempos de Deus. Mas a verdade é que o tempo de Deus, ele é perfeito. Porque Deus é a própria palavra. Então, ele é a palavra. Por isso, hoje quero falar sobre os tempos da palavra. A primeira palavra, ou o primeiro tempo da palavra, que é o tempo de Deus na nossa vida, é a palavra quando ela está no tempo da profecia. Quando ela está no tempo apenas da promessa. E quando eu digo apenas, é porque é o início de alguma coisa, não porque seja algo pequeno ou pouco importante. Esse tempo da profecia, ele é um tempo que pode ser assim, muito antes de algo acontecer, ou assim vai acontecer daqui a pouco. Mas ele ainda está no campo da promessa. Podemos citar Isaías no capítulo 61, dos versículos 1 a 3, quando diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. É muito possível que você tenha percebido que eu já li esse texto hoje. Só que eu li esse texto a partir de um momento que Jesus Cristo leu séculos depois desse texto ter sido profetizado. Isaías profetizou séculos antes da chegada de Jesus a promessa da vinda do Salvador. Ele profetizou dizendo: olha, vai chegar o Salvador. A promessa vai se cumprir. Mas nesse momento, quando ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele está falando do tempo de uma profecia. O tempo de uma profecia que ainda não estava cumprido. O tempo profético é o tempo da promessa que ainda não chegou. Mas que Deus tem sido o próprio garantidor de que vai cumprir. O tempo da promessa, o tempo da profecia, é aquele tempo que você está esperando. Não sabe exatamente quando vai acontecer, mas você precisa crer que vai acontecer. Porque é o tempo do próprio Senhor dizendo que Ele garante. E por que Ele garante? Conforme diz a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 20 a 22, ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a respeito do Senhor diz: quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o amém. O cumpra-se, o faça-se. Ele é a própria promessa e ele é a garantia da promessa. Porquanto também ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus,
que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. A palavra penhor significa garantia. A palavra penhor significa garantia. O Espírito Santo que foi revelado a cada um de nós. O Espírito do Senhor, aquele que Jesus disse que iria descer sobre a igreja, que desceria sobre nós, que estaria conosco, ele é o garantidor, ele é o penhor, ele é a garantia. Quando a gente pensa, então, numa promessa, que não sabemos o tempo que vai acontecer, a gente pode lembrar, por exemplo, da manifestação na sarça com Moisés. A Bíblia conta que um dia Moisés estava num determinado lugar e ele ouviu a voz dizendo: tira seu sapato, seu calçado, porque esse lugar é santo. E havia uma planta, uma sarça, e ela começou a queimar. E até aí estava tudo bem, porque o lugar era deserto, poderia acontecer uma queimada ali, mas ela queimava e não se consumia. Era Deus se revelando a ele, falando com ele, comissionando Moisés para uma missão. Do outro lado, estava no Egito uma população toda escravizada e clamando ao Senhor e dizendo: tem misericórdia de nós, porque nós não aguentamos mais esses castigos, essas punições, essa condição de não sermos considerados como gente, de sermos tratados tão mal. E a Bíblia diz que o clamor dessas pessoas chegou ao teu Senhor. Eles clamavam, eles choravam, eles buscavam ao Senhor, e no dia seguinte eles estavam escravizados novamente. E passava mais uma semana, eles estavam escravizados novamente, e eles continuavam clamando, e mais uma semana eles escravizados novamente. E talvez eles tivessem feito lá 7 semanas de oração, uma marcha de oração naquele contexto, e eles ainda estavam escravizados, e eles não estavam vendo a resposta. Mas lá na outra ponta, a sarça estava queimando e não sendo consumida, porque Deus estava comissionando e estava dizendo assim: olha, o tempo da promessa, você não está vendo, mas vai acontecer. O tempo da profecia, o tempo da promessa é aquele que, mesmo não vendo a resposta, ela está sendo forjada pelo próprio Deus. Deus está construindo. Por isso que a palavra do Senhor fala dezenas de vezes sobre esperar, confiar e receber. E isso é tão incrível, né? Porque Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor. Esse versículo é muito conhecido. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E o que está fazendo a contrapartida é assim: muitos, os jovens se cansam, aqueles que são preparados se fatigam, mas os que esperam no Senhor. Isso quer dizer que mesmo a pessoa mais preparada para qualquer que seja a missão, na verdade a garantia de que algo vai acontecer é esperar no Senhor. Esperar no Senhor vale mais que qualquer preparo. Devemos estar preparados? Sim, mas esperar no Senhor é o grande alvo. O Senhor também diz, e Pedro escreve na segunda carta dele, no capítulo 3, versículos 8 e 9. Irmãos, meus amados, ele fala, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor aqui diz mais uma vez para cada um de nós, através da sua palavra: olha, alguns podem pensar que ela vai atrasar, ainda que alguns a tenham por tardia, mas a promessa do Senhor, ela não vai atrasar, ela vai chegar no tempo exato. Parece estar atrasado, e muitas vezes a gente fica com a sensação. Acho que todos nós já vivemos momentos onde nós clamamos e oramos e buscamos ao Senhor e pedimos a Deus, e parece que essa resposta não vem. E você fala assim: mas Senhor, o Senhor está se atrasando. E às vezes nós tratamos Deus como uma entrega de uma encomenda da internet. É como se, porque nesses pedidos que as pessoas fazem pela internet, tem lá umas formas de você pagar um diferencial no frete para ele chegar mais rápido na sua casa, não tem? Tem um jeito, você paga um aqui e chega mais rápido. E algumas pessoas parecem pensar que Deus é como esse frete que tem que chegar. Vou pagar um extra aqui, de repente eu vou dar uma oferta a mais, eu vou fazer um propósito financeiro com Deus. Quem sabe a promessa chega mais rápido. A promessa de Deus chega no tempo de Deus, na hora exata. E talvez você esteja vivendo o tempo da profecia ainda, o tempo da promessa, e por isso que não chegou ainda. Mas há
o tempo da palavra que está a caminho. O tempo da palavra que está a caminho nos revela exatamente quando a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele numa manhã de sábado, porque era a hora de aquilo acontecer, ele se encaminhou até a sinagoga para se revelar. Ele ainda não tinha se revelado, ele se encaminhou para lá para se revelar. No primeiro momento nós temos Isaías, a promessa foi dada séculos antes. E nós temos que chegar no momento em que a revelação vai acontecer, que a promessa vai se cumprir. Mas agora, a promessa está a caminho. Ele foi até a sinagoga, mas ainda não tinha se revelado, ele chegou até aquele lugar. Esse tempo da palavra, a caminho, é aquele tempo que Deus está forjando alguma coisa em nós muito especial. Nos preparando para certas promessas, nos preparando para receber aquilo. Eu tenho certeza que há muitas promessas que ainda não chegaram na nossa vida, porque ainda não estamos aptos para ela. Ainda não estamos prontos para ela. Não saberemos o que fazer com ela. Ou a pegaremos e a transformaremos numa pedra de tropeço na nossa vida. Como assim? Uma promessa, uma pedra de tropeço? Sim. Sim. E isso passa por muitas coisas que são materiais, inclusive. Mas a Bíblia diz assim que chega um momento que é o momento do nosso agir, da nossa construção, de Deus fazer em nós e de nós nos deixarmos ser moldados por Ele. Então lá em Êxodo 14, no versículo 15, tem aquela palavra que é tão forte e conhecida. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Aquela ação de dizer ao povo que marche, a ação do povo em marchar, era a própria ação do eu vou acreditar que esse mar vai abrir. Eu vou acreditar que vai dar certo. E não havia uma perspectiva boa naquele momento. A perspectiva era soldados do exército do faraó vindo atrás, montanha para todo lado, um mar na frente. A perspectiva era horrorosa. E o Senhor fala assim: diga ao povo que marche. Por quê? Porque a promessa está chegando. Diga ao povo que vá adiante, porque no momento em que eles pisarem ali, a promessa vai começar a se construir na vida deles. Não era a promessa total naquele momento. A promessa total para eles era chegar na terra prometida. Mas o primeiro passo para chegar na terra prometida é atravessar esse lugar. Ora, quando a gente faz uma viagem, as viagens elas são normalmente muito legais, assim, ou algumas nem tanto, mas não importa. Para se chegar a um destino, você precisa primeiro fazer o quê? Atravessar. Você tem que andar até lá. Não tem jeito. E são, às vezes, estradas e viagens longas, e parece que não chega. Algumas perspectivas, né? Às vezes eu vejo uns pequenos vídeos dizendo assim, alguns passeios bate-volta saindo de Curitiba. E eles usam o bate-volta 100 quilômetros. 100 quilômetros é bate-volta se você está assim, bem tranquilo, se você está bem descansado. Mas depois que você andou e dirigiu 1.000 quilômetros, 100 quilômetros são 10.000 quilômetros de distância. É longe toda a vida. Você fala assim, ainda faltam 100 quilômetros. Meu Deus, eu já andei tanto, ainda faltam 100 quilômetros. Mas você, para chegar, vai ter que andar. Não tem jeito. O alvo deles era chegar na terra prometida. Mas o passo para a promessa era deixar que Deus começasse a manifestar este caminho. Diga ao povo que marche. A Bíblia nos ensina, e a palavra a caminho é a própria construção de algo sendo moldado em nós, e esse algo sendo moldado em nós chama-se esperança. E a Bíblia nos ensina, em Romanos no capítulo 5, nos versículos 3 a 5, e esse é o tempo da palavra a caminho, é o tempo da esperança, quando ele diz assim, não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, que é uma das frases mais incoerentes que podem existir na vida e a mais verdadeira ao mesmo tempo, porque é a palavra na nossa vida, se gloriar na tribulação, porque a tribulação é algo terrível. Mas ele fala, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança.
E a perseverança produz experiência. E a experiência produz a esperança. A esperança, diz a Bíblia, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A construção da esperança, que é a construção de observar lá na frente e falar, há uma terra, a terra prometida tem para mim, eu vou alcançar essa promessa, ela passa por um processo antecedido pela tribulação, pela perseverança e pela experiência. Não tem como pular essas três coisas. E quando a gente pensa em cada uma delas, a gente tem que citar. Em primeiro lugar, a tribulação é, e preste atenção nessa frase, que é uma frase que eu gosto muito e uso bastante. A tribulação é um gerador de crescimento espiritual. A tribulação é um gerador de crescimento espiritual, porque a tribulação constrói em você, consolida em você, ela edifica a sua vida, você fica mais forte. Porque a tribulação, eu acho que o melhor exemplo para a tribulação, ou um exemplo bom para a tribulação, são tempestades. A tribulação, ela representa um tempo da nossa vida. E a tribulação, ela vai forjar na nossa vida a perseverança. Ela vai forjar na nossa vida um aprendizado muito grande. A tribulação forja a perseverança. E a perseverança é, eu vou prosseguir. E eu gosto muito de uma música que ela diz assim, eu vou prosseguir. Cheguei até aqui, eu não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu vou perseverar. E a perseverança é aquela que faz com que a gente olhe adiante e fale assim, eu vou manter a minha posição, manter aquilo que Deus construiu. A perseverança revela-se através da nossa fé, revela-se em nós, nosso manter-se firme no Senhor, inclusive manter-se firme ministerialmente. A perseverança gera em nós um negócio chamado paciência. Mas a paciência, ela é uma construção difícil de ser feita. Difícil. Porque a paciência é uma palavra carregada de um teor meio ruim, assim, meio pejorativo, desgastante. Só que a paciência, ela é fundamental. Às vezes, quando fala em paciência, a gente fala, imagina uma pessoa internada no hospital. Por isso que lá estão os pacientes. Mas por que ele é um paciente que está lá no hospital? Porque ele não tem o que fazer. Ele não tem muito o que fazer. Ou ele espera, ou ele espera. A paciência se estabelece dizendo assim, olha, enquanto você não ficar bom, você não vai poder sair. Enquanto não for resolvida a sua questão de saúde, você não vai poder sair. Não adianta você chorar, você ficar bravo, você fazer de conta que está melhor. Não adianta. E é assim também a paciência na nossa vida no que diz respeito a... Não dá para a gente imaginar que a gente vai simplesmente fugir do processo. Não. A paciência tem que ser construída em nós. E ela vai sendo construída na nossa vida, nos levando a um negócio chamado experiência. E a experiência é o conhecimento, o aprendizado obtido através da prática ou da vivência. A experiência é o antagonismo à infantilidade ou à ingenuidade. Quando somos experimentados em determinadas coisas, nós somos capazes de suplantar aqueles desafios. Porque você já aprendeu a fazer aquilo. A experiência é a capacidade de ser experimentado nas coisas. Espera-se que ela venha com a idade. Nem sempre ela vem com a idade, simplesmente. Mas ela vem com a fé. Ela vem com a fé. O viver da fé é um viver de experiência. Por isso que nós podemos estar experimentados a ponto de chegarmos à esperança. Exatamente porque eu sou experiente, eu sei que Deus faz todas as coisas no tempo certo. A minha esperança viva é, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Talvez você esteja exatamente na fase em que a palavra do Senhor, a promessa está a caminho. Eu quero que você receba essa palavra na sua vida, do Salmo 30, no versículo 5, quando diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja no tempo do choro. Está chorando, mas a promessa está a caminho. Vai amanhecer na sua vida. Vai amanhecer na sua casa. Vai amanhecer na sua história.
Mas o mais maravilhoso será, com certeza, o tempo em que a palavra há de se cumprir. A palavra no tempo de se cumprir é aquela palavra que é o momento em que Jesus acaba de ler a profecia de Isaías e todos estão olhando para ele, esperando uma resposta. Porque eles estavam esperando se cumprir. Eles almejavam pelo dia em que o Espírito do Senhor estava sobre ele se manifestasse. Eles aguardaram séculos e séculos e séculos, o momento em que aquela palavra, a pessoa que lesse ou que declamasse, dissesse, sou eu. Então todos eles olhando fixamente para ele, ansiosos por uma resposta, ele diz então, hoje se cumpriu essa palavra. Hoje se cumpriu essa palavra. Meus irmãos, é maravilhoso imaginar e entender o cumprimento da palavra. Em Hebreus, no capítulo 1, dos versículos 1 a 4, diz assim, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje nos fala através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou um mais excelente nome do que eles. É aqui a carta aos Hebreus dizendo, olha, essa promessa que foi falada em Isaías, essa mensagem que foi profetizada há séculos atrás, hoje ela se cumpre, e hoje ela se cumpre através do Senhor Jesus Cristo. Na sinagoga, a palavra, Cristo, é a promessa encarnada se manifestando e dizendo, a partir de agora, aquilo que foi profetizado por muitos e muitos séculos passa a se cumprir e vem a dispensação da graça se estabelecer. E exatamente a dispensação que nós vivemos hoje. É exatamente a dispensação que nós vivemos hoje. O Cristo, a partir da sua manifestação, a partir da manifestação da palavra se cumprindo, dizendo, hoje se cumpre essa palavra, a partir daquele momento, na história da humanidade foram ouvidas frases como, vem para fora, levanta e anda, perdoados são os teus pecados, desce que me convém pousar na tua casa, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Seja livre, seja limpo, eu vou transformar a sua vida, vem e segue-me, e eu vou fazer você pescador de almas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a dispensação e a promessa de Deus, e é o tempo do cumprimento da promessa. No tempo do cumprimento da promessa, no tempo do cumprimento da profecia de séculos, ele, a própria promessa, se compadeceu de quem sofria, curou doentes que estavam ali há muito tempo sofrendo, consolou os enlutados, ressuscitou os mortos, alimentou os famintos, acolheu os cansados e sobrecarregados. Ele é aquele que, a partir do momento que se manifestou, fez novas todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida e é nele que nós estamos colocados. Por isso é que eu tenho a convicção que o Senhor Jesus é aquele que nos comissiona, é aquele que nos provê, é aquele que nos chama para abençoar, sustentar e dizer, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Porque diz Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje então eu estou ministrando a vida de cada um de vocês os 3 tempos. O tempo da profecia, que parece que nada está acontecendo, mas Deus está construindo. O tempo da promessa a caminho, que é o momento em que nós começamos a ser moldados. É o tempo em que nós estamos sendo preparados para receber a promessa. E o tempo da promessa se cumprindo. E o tempo da promessa se cumprindo. Eu não sei exatamente qual é o tempo da palavra que está na sua vida. Qual é o tempo dessa profecia na sua vida.
Eu não sei se você hoje está vivendo o tempo da profecia ainda sendo dita, ministrada. Ou se você está vivendo o tempo da profecia chegando, a caminho. Tal qual num aplicativo você acompanhando, faltam tantos minutos para chegar a sua encomenda. Mas se você não melhorar aqui, vai atrasar. Ou se você hoje está vivendo já o tempo da palavra, da profecia, da promessa se cumprir. Eu não sei. Naquele momento tão simples, naquele encontro tão simples, aquelas pessoas viram e ouviram a profecia do passado, a profecia chegando e a profecia se cumprindo. E como a Bíblia nos diz, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Eu creio que hoje é um tempo de profecia para a vida de cada um de nós. Por vir, a caminho, ou já chegou. Mas eu me apego à palavra do Senhor em Romanos 8, 28, para concluir essa mensagem dizendo: e sabemos, isso é o que é bom saber. Tem tanta coisa que a gente nem precisa saber, mas essa nós precisamos saber. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Portanto, seja o tempo que for na sua vida, seja o tempo que for que você está vivendo, seja o tempo da palavra que for na sua vida, independentemente do tempo que está acontecendo, eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e vivem para o seu propósito. Eu sei que esse tempo é o melhor. Portanto, hoje, eu digo a cada um de vocês: viva o tempo de Deus. Viva o tempo de Deus. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. E viva o tempo do Senhor.